Meu querido, não sei se você tem acompanhado aí, eu acredito que sim, as notícias. Quem tem ouvido as notícias de Josué e Caleb aí? A gente na internet, na televisão, a gente tem ouvido os relatos mais de Josué e Caleb ou mais dos 10 espias? Como que estão aí? Quem ouviu a pregação de domingo? Os relatos não são os melhores, as notícias não são as melhores. A gente dia após dia se depara com os gigantes, dia após dia se depara com as dificuldades. Cada dia que passa parece que as lutas aumentam, parece que as ameaças ficam mais próximas, parece que as coisas complicam cada vez mais. E a questão é o seguinte: e a igreja nisso? E a igreja? E daí por causa disso surgiu uma discussão e os cristãos, o pessoal aí de igreja começaram a colocar uma hashtag aí. Hashtag igreja. Dá para falar mais forte se você acompanhar. Tá lá, ó. Hashtag a igreja é essencial. Vamos todo mundo falar? Vai. De novo. O ensaio foi bom. Desse jeito, nesse tempo aí. Hashtag a igreja é essencial. Vamos lá, todo mundo bem forte aí. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. Dá para ser mais forte. Daí sai o Ru. Se for mais forte, vamos ver. Vai, é a máscara que está atrapalhando? Vamos ver. Vai lá, 1, 2, 3 e já. Hashtag a igreja é essencial. Você pode aplaudir o Senhor. E quem crê nessa declaração, nessa hashtag? Você acredita nisso, que nesse tempo a igreja é essencial? Num tempo de dificuldade, num tempo de luta, num tempo de ameaça, num tempo de medo, de temor, de incerteza, de insegurança, de tantas coisas. E eu queria falar mais do que a minha opinião, mais do que a sua opinião, mais do que a discussão aí. Eu queria ir para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Será que a Bíblia fala alguma coisa? E eu queria pegar uma pessoa que talvez mais do que ninguém enfrentou lutas, mais do que ninguém enfrentou batalhas na sua vida, batalhas literais, guerras, inimigos, gigantes, mas também enfrentou batalhas na sua família, teve problema familiar, enfrentou problemas com o filho que se revoltou, se levantou contra ele, assassinatos, um filho matando o outro, um filho violentando uma irmã, a sua filha, vendo problemas terríveis na sua família, vendo o reino dele constantemente ser ameaçado, vendo a promessa de Deus muitas vezes de ser escolhido como rei, muitas vezes sendo perseguido pelo rei, aquele que talvez seria o seu discipulador, o seu mentor, o seu mestre, aquele que deveria pegar e introduzir ele no seu reinado. São diversas guerras políticas, guerras familiares, guerras de todas as naturezas. Esse homem enfrentou, e eu quero dizer que todas essas guerras, em todas essas batalhas, ele foi literalmente mais do que vencedor. Ele venceu todas essas batalhas, mas o que ele fala em todas essas batalhas? Qual foi a valorização dele em relação à igreja, em relação mediante as dificuldades, hora que ele percebia os gigantes aparecendo, hora que ele se sentia acuado, hora que ele se sentia indefeso, ameaçado, qual era a postura dele? Para que ele se tornasse o maior rei que a história já viu, já falou, o maior rei de Israel, o maior conquistador. Israel nunca, na história de Israel, nunca conseguiu conquistar
tanto em termos de território, de nações, a época que Israel mais experimentou prosperidade, vitória, em termos territoriais, a época que Israel, o território de Israel, conseguiu a sua totalidade, quando Deus fala assim, essa terra, falou para Abraão, olha para essa terra, olha, daqui até onde os seus olhos conseguirem, essa terra eu estou te dando, olha para a direita, olha para a esquerda, aonde você conseguir enxergar, eu estou dando. Quem conquistou isso daí foi o rei Davi, eu estou falando de Davi. Davi foi o maior conquistador da história do povo de Deus. Não, nenhuma outra pessoa experimentou a palavra vitória como o rei Davi. Se tem alguém que experimentou lutas, foi o rei Davi. Mas se tem alguém que nunca experimentou uma derrota sequer, Davi nunca foi para uma guerra, nunca saiu para uma batalha, ele era ameaçado, chegou a se tornar escravo, chegou a estar nas mãos de reis inimigos, chegou a estar em lugares onde qualquer pessoa falou assim, acabou, mas não, Deus sempre o livrava, Deus sempre mandava livramento e virava o jogo. Agora a questão é, o que isso tudo tem a ver com igreja? Eu quero dizer que nenhum homem na história valorizou tanto a igreja como esse homem. Nenhum homem na história valorizou tanto a presença de Deus como esse homem. Eu queria falar algumas coisinhas. Eu quero começar falando sobre e eu quero falar sobre igreja, e eu vou ler um salmo que ele escreveu vários salmos, mas eu quero ler uns salmos, mas antes de falar, rei Davi, antes de ser rei, ele era um pastorzinho de ovelha, ele era um cara que começou a se apaixonar pela música, ele tocava harpa, e quando ele estava pastoreando lá, as ovelhas do pai, ele era aquele que pegava o violãozinho, era harpa, mas eu vou pegar para você o violão que você está mais acostumado. Ele pegava lá e começava, a maioria dos salmos que você lê, são 150 salmos, a maioria é escrito por Davi, e muitos desses salmos, na verdade a gente lê, mas eram canções que Davi fazia enquanto tocava, ele começava a tocar lá, enquanto pastoreava ainda. Muitos desses salmos, enquanto ele era adolescente, ele começava, Senhor, Deus meu, o Senhor é maravilhoso, como eu amo a tua presença, e ele começava a declarar, ele era apaixonado por Deus, imagino quantas vezes ele lá, as ovelhas ali, ele olhava as ovelhas, mas ele começava a olhar para os montes, e falava, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, dos céus, do Criador que fez esse monte, que fez essas maravilhas. Ai Senhor, a Ti, assim como a corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma por Ti. E ele começava, ele amava, ele era apaixonado pela presença de Deus, desde muito cedo, ele tocava, ele era um adorador, e ele era apaixonado, mas não só começou aí, mas de repente quando ele se torna rei, a primeira coisa que ele faz, a primeira atitude, eu me tornei rei, não, agora eu vou construir um castelo, eu vou construir um palácio, a primeira coisa que ele faz, a arca, aquilo que simbolizava a presença de Deus, aquilo que durante muito tempo se perdeu, estava nos inimigos, depois ficou numa casa afastado, ele queria trazer, a primeira coisa que ele fez, pega aquela arca, traz, eu quero construir um tabernáculo, eu quero instituir um culto, eu quero que todos possam experimentar o que eu experimentava lá, diante das estrelas. Eu quero construir um lugar onde todas as pessoas possam entrar e começar a adorar, sentir a presença de Deus. Davi era apaixonado, ele queria construir algo, um lugar onde as pessoas pudessem entrar e sentir a presença de Deus, não só sentir a presença, mas que pudesse reverenciar. Então a primeira coisa que ele faz como rei, é isso daí, é trazer a arca, e construir um tabernáculo para aquele lugar, para aquela presença, e mais, ele que institui o culto,
Aquilo que era só uma coisa ritualística, era coisa lá na época de Moisés, lei atrás de lei. Ele fala: não, gente, chegou a hora de todos nós, do povo, ter acesso à presença maravilhosa de Deus. Nós precisamos, então ele constrói um lugar, coloca a arca, institui 16 ministérios de louvor, 16 ministérios de música, no qual se revezava, e 24 horas por dia, 7 dias na semana, esse ministério se revezava, para que durante 24 horas por dia, 7 dias na semana, esse ministério ficava adorando a presença de Deus, e as pessoas entravam nesse ambiente, e sentia a glória de Deus. Eu falava: não é possível, nós precisamos ter um lugar aonde a presença de Deus se manifeste, e mais do que aonde a presença de Deus se manifeste, mas aonde todas as pessoas possam entrar e adorar e sentir essa atmosfera, esse lugar maravilhoso, e as pessoas, ali é instituído a casa, o culto, a adoração, ali começa o tabernáculo que vocês vão perceber no final, o tabernáculo que Deus fala: eu tenho saudade do tabernáculo de Davi. Teve já o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi, teve o templo de Salomão, mas sabe qual que Deus fala que tem saudade? E qual que Deus fala que no final de todas as coisas Ele vai restaurar? É o tabernáculo de Davi, porque ali, Davi que constrói tudo, com um coração de adorador, com uma pessoa que amava a presença. Você vê um rei, não, eu vou governar, eu vou fazer um castelo, eu vou fazer, não, primeira coisa, ele se preocupa com a casa de Deus, ele se preocupa com a presença. E quando eu quero falar sobre casa, sobre templo, sobre lugar, quando eu falo, é porque ali existe um ambiente, existe a glória, a presença de Deus. Lugar, templo, não, mas aonde nós nos reunimos, aonde 2 ou 3 se reúnem, aonde há a comunhão dos irmãos, ali o Senhor habita e ordena a bênção, e ali existe uma atmosfera. Mais do que isso daí, Davi, depois de ter construído esse lugar maravilhoso, de ter organizado o culto, Davi, você começa a ler a história, Davi se preocupa com a música, com o cuidado, com a limpeza, com os porteiros, com a organização. Davi é o rei que mais se preocupou, mais do que com a política, ele se preocupou com o altar. Por isso que ele teve sucesso. Enquanto pessoas estão preocupadas com dinheiro, com política, com coisa, Davi era o rei. Enquanto políticos, enquanto reis estão preocupados com as batalhas, Davi estava preocupado com a glória de Deus, com a presença de Deus. Automaticamente as batalhas eram vencidas, porque a palavra de Deus fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Davi experimentou vitória em todas as coisas, porque ele literalmente buscou o reino de Deus em primeiro lugar. Ele amava, a ponto dele, toda a riqueza dele, ele foi guardando, a gente vê o templo de Salomão, o monumento, a coisa, a 7ª maravilha, o negócio que todo mundo ficava doido. A gente imagina, foi com a riqueza de Salomão? Não, Salomão construiu com a riqueza que Davi foi guardando tudo. Salomão recebeu de mão beijada tudo de Davi, porque Davi ia conquistando e ia guardando. Isso vai ser para o Senhor, isso vai ser para o templo. Davi era apaixonado pela casa de Deus. E daí a gente entende por que era tão vencedor. E a gente entende por que nós estamos perdendo todas as batalhas, porque vem luta e a gente parece que será que não tem faltado realmente? Será que os políticos, será que tanta gente, será que diante disso, fecha a igreja, se não falasse assim, não, é o momento de nós buscarmos a Deus,
porque se tem alguém que pode nos livrar, é Deus. Se tem alguém que pode resolver, é Deus. Se tem alguém que pode ser o nosso socorro, é Deus. Nós precisamos nos refugiar em Deus. Então, a igreja é essencial para qualquer batalha, para qualquer luta, para qualquer dificuldade, em qualquer situação. Sim, a igreja é essencial. Coloca aí Salmos 27, 4 e 5, por favor. Davi falando. E se você ler o versículo 1, se você ler o capítulo, ele está falando sobre inimigos. Você lê o contexto desses salmos, ele está falando sobre luta. Ele está falando sobre guerra. No meio de um salmo que ele está falando sobre inimigo, sobre dificuldade, olha o que ele coloca aí. Uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro. Tem outras versões, uma coisa pedi e a buscarei. Outras versões diz, uma coisa pedi e é o que eu mais quero, que eu possa viver, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade, para contemplar a beleza, para contemplar o amor, para contemplar esse ambiente de glória do Senhor, e buscar a sua orientação, a sua direção no seu templo. Versículo 5. Pois no dia da adversidade, no dia da dificuldade, no dia da luta, Ele me guardará protegido, e em sua habitação, ou na sua casa, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Olha só, foi pouco amém. Eu vou terminar de ler de novo, eu vou ler de novo esse texto aí, porque foi um amém muito xoxo, viu? Volta aí os textos, fazendo favor. A hora que terminar, eu quero um amém mais assim, de quem entendeu o texto. Por favor, volta aí o texto. Desde o 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei de todo o coração, que eu possa viver, habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade, o amor, a fidelidade do Senhor, e buscar a sua direção, a sua orientação no seu templo, na sua igreja. Pois no dia da adversidade, da luta, da dificuldade, dos gigantes, Ele me guardará protegido em sua habitação, e no seu tabernáculo me esconderá, vai me proteger e vai me pôr em segurança sobre um rochedo. Aleluia, glória a Deus. Meu querido, esse homem, ele fala uma coisa, diante de tudo isso daí, diante da luta, eu não quero uma espada, eu não quero 1000 exércitos, eu não quero nada, eu só quero uma coisa, eu quero ir para a casa do meu Deus, eu quero habitar, porque ali eu contemplo a glória, eu contemplo a face do meu Deus, eu contemplo a sua bondade. Ali é o lugar onde a minha alma se desfalece, ali é onde que eu esqueço da vida, ali é onde que parece que os meus problemas vão embora, ali é onde que parece que eu esqueço dos problemas da vida, ali parece que algo me arrebata, parece que ali eu me sinto seguro, ali eu ouço uma palavra, de orientação, de direção, ali eu me sinto renovado, ali a minha fé se renova, ali eu me sinto fortalecido. É isso que Davi está falando. E nós, e o mundo, diante das suas guerras, se esconde, diante das suas guerras murmuram, diante das suas guerras, faz qualquer coisa, mas não se refugia no único lugar seguro, no único e verdadeiro refúgio, que se chama Jesus Cristo. E nós encontramos a presença, a glória, a majestade dEle aqui, nesse lugar, que ultimamente, e eu acredito que veio tudo isso daí, para realmente trazer um pouquinho de valor, tudo aquilo que a gente perde, muitas vezes Deus está permitindo a gente valorizar,
Porque quantas vezes nós trocamos esse lugar, esse ambiente, por um aniversário, por um churrasco, por um sofá, por causa de um cansaço, por causa de um convite de um amigo, por causa de tantas coisas. E hoje, isso tem feito tanta falta. E hoje nós trocamos por causa de um comodismo. Eu entendo, e aqui entendo que ainda tem pessoas no grupo de risco, e tem a gente mesmo, nós mesmos temos orientado, mas eu acredito também que tem muita gente que já se acomodou. Eu acredito que tem gente que já está aproveitando essa questão, porque puxa, é mais gostoso, eu posso ouvir a pregação sentado no meu sofá, muito melhor, não preciso pegar o carro, sair, me trocar, tomar banho, eu posso olhar ali, eu posso fazer. Quantas pessoas já faziam isso? Depois eu assisto. Eu não vou na igreja, mas eu assisto o R.R. Soares. Eu não vou na igreja, mas assisto uma palavra. Não sei o quê. Quantas pessoas perderam o amor por esse lugar tão precioso que é a casa do Senhor? Mas daí, de repente, vem as lutas e não consegue ganhar, vencer, não prevalece em nenhuma batalha. E daí vem um homem que nos inspira, que ganhou todas as batalhas, mas nos ensina. Por que será? Porque era um homem que priorizava a casa de Deus, que priorizava a presença de Deus. E aqui ele nos ensina algumas coisas. Tirei nesse texto algumas lições. Por que a igreja é essencial? Primeira coisa que ele coloca, e eu coloco, porque é um lugar de amor, porque é um lugar onde nós vemos, é um lugar de aconchego. Eu coloquei esse amor, coloca o versículo 4 aí, por favor, do texto, e eu coloco esse lugar de amor aqui que eu possa viver, Senhor, todos os dias da minha vida para contemplar a bondade. É um lugar onde nós sentimos a bondade, o amor, o aconchego de Deus, nos mínimos detalhes. Desde a hora que você entra ali, você se depara com um sorriso, você se depara com um cumprimento, você começa a entrar aqui, esse ambiente, é um ambiente, não é por causa do lugar, não é por causa das paredes, mas é por causa do ajuntamento de pessoas que se reúnem para glorificar o nome do nosso Deus, e Ele se manifesta aqui. Então Ele, através de 1, de 2, de 3, de 5, Ele começa a manifestar o amor, a graça, a bondade dEle, e isso começa a transpirar nos poros das pessoas, isso começa a se manifestar através de um cumprimento, de um sorriso, de um olhar, começa a se transformar, se manifestar num choro, numa música, num acorde, em tantas coisas, nos mínimos detalhes. A hora que a gente entra aqui, você nem percebe, mas parece que já todo o mal ficou para fora, por causa do ambiente de amor, de graça, da bondade de Deus. Por isso que a igreja estava fazendo falta. Tem gente que chega aqui, nem sabe explicar o que aconteceu. Nossa, eu fui no culto, parece que fez tão bem. É por causa desse ambiente. Pessoas entram aqui, chegam aqui, choram. Aconteceu alguma coisa. É por causa do ambiente de amor, de graça, de bondade. O Davi está falando isso daí. Que eu posso habitar. Por quê? Porque lá eu experimento a bondade de Deus. Sabe por que nós precisamos? A igreja é essencial numa época onde nós só experimentamos e percebemos maldade, injustiça, corrupção, engano. Nós precisamos de lugares onde nós nos deparamos com bondade, com graça, com amor. E eu quero dizer que aqui é esse lugar. Eu quero dizer que cada igreja onde a presença de Deus é notória, é palpável, é sentida, onde pessoas estão que são apaixonadas por Jesus, elas expressam isso. Por isso que a igreja é essencial, principalmente num momento desse. Amém? Salmos 84, 1 e 3, é maravilhoso. É um salmo, já não é Davi que escreveu, mas é um levita, é um dos encarregados que Davi instituiu como levita nesse tempo. Mas daí depois a cidade foi destruída, o tabernáculo foi destruído, o templo, e ele de alguma maneira ele está lá preso agora, longe desse templo, longe do culto.
E ele escreve algo que ele está desesperado, porque ele está longe. Olha o que ele escreve: como é agradável o lugar da tua habitação. Ele está lembrando: Senhor dos exércitos, a minha alma anela, minha alma suspira e até desfalece pelos teus átrios, Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ele está lembrando disso daí. Olha o que ele fala: até o pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e Deus meu. Ele está falando assim: olha, até os passarinhos, eles acham um lugar perto do teu altar para fazer ninho, de tão maravilhoso. Ele tá falando assim: como eu queria, até hoje, até os passarinhos estão fazendo isso e eu não posso. É um lugar tão maravilhoso que até os passarinhos, você percebe como que passarinho faz isso daí, é um lugar tão maravilhoso, que nós possamos valorizar, e como Davi, amar esse lugar. Eu lembro Lucas, adoradores. Davi foi um adorador. O Lucas, ele fala, ele ama a igreja, ele cresceu, a gente que cresce na igreja, André, e tantas outras pessoas, mas eu vi porque o Lucas, esses tempos atrás, fez uma live falando sobre, eu não lembro do tema, o Lucas não está aqui, né? Está ouvindo aí, eu não lembro, fala para ele escrever o tema que ele falou lá, mas ele falando sobre o valor da igreja, valorizando a igreja. E às vezes é isso, aí a gente fala: não, porque eu sou a igreja. Não, mas e quando eu falo igreja, não é templo, é esse ajuntamento. Se amanhã depois a gente se reunir ali na quadra, vai ser gostoso. Por isso que a gente vai lá para beber no nosso retiro, a hora que a gente faz aquele ajuntamento é maravilhoso, a gente sente esse ambiente, porque não é o lugar, mas é esse ajuntamento. Nós somos a igreja, mas esse ajuntamento é diferente. Aonde nós nos ajuntamos, parece que a glória de Deus desce, se manifesta, e é algo diferente, é algo que nós entramos aqui, por isso que nós, quando entramos aqui, nos emocionamos, e parece que a gente sai com a alma lavada, porque quem está lavando a nossa alma é o Espírito Santo, que está no nosso meio, e começa a fazer algo grandioso, até os passarinhos, ultimamente até morcego estava querendo entrar aqui, né? Todo mundo. Então, meu querido, não menospreze. Você tem a oportunidade, não perca essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, amando e usufruindo daquilo que Deus tem para você. Segunda coisa, porque a igreja é essencial, porque é um lugar de orientação. Versículo 4, pode colocar o versículo 4, levanta a plaquinha aí, eu estou sem... Minha família é uma igreja, minha igreja é minha família. Eu lembro dessa live que ele fez, falando muitos daí, e ele ama mesmo, a gente percebe, e a gente vê os resultados, né, da família dele, a bênção que é isso daí. Quem ama a igreja, meu querido, quem ama, a gente vê com o Davi. Como eu falei, Davi foi um vencedor em todas as suas lutas, por causa desse amor. Ame a igreja, ame o Senhor, ame a presença dEle, que você vai ver todas as suas lutas, o Senhor intervindo, porque você está amando a casa dEle, você está amando aquilo que Ele ama, e Ele vai se levantar como uma torre forte, te proteger em nome de Jesus. Versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa. 27, 4, isso, eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo. Davi está falando que ali, nesse tempo, ele vê, ele encontra bondade, ele experimenta a bondade, mas ele busca a orientação. Em tempos de dificuldades, como nós precisamos de orientação. Em tempos que nós nos sentimos abalados, a coisa está meio incerta, será que vai, será que não vai, como que vai ser, como que não vai deixar de ser, será que vai... É o momento que nós precisamos ouvir uma palavra, e eu quero dizer algo para você que está em casa, para você que está aqui. Meu querido, se você não tem ouvido a palavra de Deus, eu não sei como que você vai sair dessa pandemia.
Porque você só está ouvindo os 10 espias, porque os 10 espias nós estamos sendo bombardeados. E os 10 espias, eu quero falar algo para vocês. Quando a gente fala, ouvindo os 10 espias, eles falaram que tinha muralhas e os gigantes eles não falaram mentira, tinha muralha. Só que eles focaram nisso daí. Então quando se fala os 10 espias, é a maneira como eles falam. Não é, tipo assim, hoje não é errado falar assim, está aumentando, os casos estão aumentando aqui em Pirajuí. É verdadeiro. Ontem 27, esses dias estava 20, foi para 27, agora já está 31. De ontem para hoje subiu 4 casos. É preocupante? É preocupante. Não, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que procurar, tem. Mas a questão é o seguinte, eu preciso de uma orientação, e sabe qual é a orientação? É que se eu me refugiar no Senhor, Ele é a minha torre forte, Ele acampa os anjos dEle sobre a minha vida, Ele vai me guardar, que assim como Ele fez com que as muralhas caíssem, assim como os gigantes, de alguma maneira, se Ele se agradou, quando o povo se santificou, Ele realizou maravilhas, Ele vai fazer a mesma coisa. Pode aumentar os casos, pode acontecer coisas naturais, de uma maneira natural, que a gente pode até ficar assustado, mas de uma maneira sobrenatural, Ele vai derrubar os gigantes, Ele vai fazer com que as muralhas caiam. Não é ignorar o fato natural, o fato natural dá medo, mas na verdade eu não coloco a minha confiança, ou a minha esperança, ou a minha expectativa, ou todas as minhas fichas no natural, eu coloco as minhas fichas no sobrenatural, no meu Deus, que é perito em derrubar gigantes. Davi não focou no gigante, no Golias, no tamanho, enquanto Israel inteiro ficou atrás das trincheiras, todo mundo com medo, independente das armaduras, das espadas, independente de qualquer coisa, estava lá. Ninguém consegue, porque ele é muito grande. Davi fala, você vem contra mim com espada, com lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele está falando assim, olha, você vem contra mim com o natural, vocês, essas notícias e toda essa situação se levanta contra nós no natural, mas nós vamos enfrentar no sobrenatural, nós vamos enfrentar em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Então, essa é a questão. E daí nós entramos numa igreja, a igreja é essencial por causa de palavras como essa, porque daí você sai daqui, e você não fica de alguma maneira, você não chega brigando com teu filho, você não chega brigando com a tua mãe, você não chega, às vezes eu chego, meu pai lá, está tudo guardadinho lá, graças a Deus, ele está, mas de vez em quando, esse pessoal de mais idade assim, eles têm uma dificuldade eles têm o jeito deles, às vezes, daí o que você vai fazer? Você vai brigar? Tem filho? Não, você orienta, mas se de alguma maneira ele escapa e vai jogar bola, você fala assim, que o Senhor guarde, não, vou falar assim, tá feliz, eu quero meu pai feliz, não, tem gente que briga com o pai, briga com a mãe, briga com o filho, briga com todo mundo, sai brigando, daí vai e briga com a sociedade, briga com o prefeito, briga com o vereador, briga com a mãe, sai e começa a brigar, isso daí está resolvendo o quê? Está resolvendo alguma coisa? Se briga resolvesse, agora eu sei uma coisa que resolve, quando o povo de Deus começa a clamar, e isso resolve, porque daí o Senhor fala que Ele ouve o clamor daqueles que o buscam, daqueles que começam a clamar, então é isso, é nesse âmbito. Então eu venho aqui e começo na casa do Senhor, a palavra de Deus, Ele nos orienta. Olha o que Salmo 25:5 diz, Salmo 25:5, depois Salmo 25:12, e por último Salmo 16:7, por favor. Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Diante de toda essa situação, volta lá ainda. Tá, o 5, volta no 5 ainda. 25:5.
Guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus. Eu confio em ti e a minha esperança está em ti o tempo todo, independente do que eu estou ouvindo, estou vendo, a minha esperança está na tua direção, na tua orientação, é na tua casa. Eu sou guiado, não é pelas orientações, pelas notícias, pelo medo, pelo pânico, por tudo. Eu sou guiado e orientado pela tua orientação, o Senhor que me ensina. Pode ir para o 12. Quem é o homem que teme o Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Aquele que teme ao Senhor, o Senhor mesmo vai instruir qual é o caminho, Ele que vai trazer orientação. Pode ir para o próximo, Salmo 16, 7. Bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite o meu coração me ensina. Olha que lindo esse versículo. Bendirei o Senhor, bendirei o Senhor que me aconselha, na escura noite, ou numa situação como nós estamos vivendo, o meu coração me ensina. É lindo esse versículo. Então, meu querido, por que nós amamos a casa do Senhor? Porque nós temos que nos apegar, porque ali, além de ser um ambiente de amor, de graça, é um ambiente onde nós somos orientados e recebemos orientação e somos guiados. Por último, um lugar de proteção. Versículo 5 do Salmo 27, por favor. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Meu querido, você está com medo? As coisas estão aí caminhando, parece que está piorando tudo. Não tem lugar melhor do que se abrigar na casa do nosso Deus. Não tem lugar, e quando eu falo casa, é nesse lugar, é onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, com todos os cuidados, não tenho dúvida, mas assim, você poder ter gente orando, você compartilhar essa fé, esse ambiente da graça de Deus, da direção, você poder compartilhar a palavra, você poder orar junto, você sentir realmente a graça de Deus e acima de tudo, a proteção. Vê o que Salmo 33, 17, 19 diz, Salmo 33, de 17 a 19, o cavalo, olha lá, é vã esperança de vitória, falando, o cavalo era algo nessa época, que era, tem um cavalo para ir para a batalha, algo forte, olha lá, o cavalo é vã esperança de vitória, apesar da sua grande força, é incapaz de salvar, da força da natureza dele, mas o Senhor protege aqueles que o temem, e os que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome, em tempos de dificuldade. Olha que texto maravilhoso, está falando, olha, está vendo, essas coisas naturais, você coloca esperança no cavalo, mesmo que ele tenha força, ele, na verdade, quem tem, é você colocar seu temor, sua esperança, é naquele que pode todas as coisas, que pode muito mais do que o cavalo, que pode muito mais do que um remédio, que pode muito mais do que uma vacina, que pode muito mais do que qualquer coisa. A nossa esperança tem que estar nele. Nesse tempo, meus queridos, nós precisamos fortalecer a nossa fé. Por isso que eu estou fazendo uma série de mensagens, domingo eu vou continuar. Eu só dei uma pausa para falar sobre essa casa, sobre esse amor, sobre essa hashtag que estão falando aí, e eu quis fazer o coro, não coloquei lá no meu, mas eu falei assim, não, eu quero fazer questão, a igreja é essencial sim, por causa dessas coisas. Nós vemos o homem mais bem sucedido da história, falando isso daí, por causa dessas coisas, por causa de tudo isso daí, a gente às vezes começa a ficar, se acovardar. Não, meu querido, nós precisamos valorizar essas coisas, nós precisamos valorizar esse lugar, nós precisamos valorizar a igreja, nós precisamos valorizar a presença de Deus, nós precisamos, e daí, só que tudo isso
precisa a nossa fé, porque nós estamos num tempo difícil que você vem aqui, ouve uma palavra, mas sai dali, já ouve 50 palavras negativas, aquilo que eu falei mesmo, eu estou me sentindo como Josué e Caleb. Eu falei para meu pai ontem, acho que ontem eu fui na casa, eu falei, pai, será que, puxa, tem uma hora que dá vontade de falar assim, cara, eu vou mudar o meu discurso, porque a impressão que dá que, mas não dá, o que eu vou fazer? Nós estamos num momento que é o tal do escolher viver por fé, porque senão você começa, a hora que você percebe, você está ali, e a declaração é muito importante, meus queridos. Eu gostei, eu vi gente hoje não, essa semana já colocando versículo da Bíblia, já declarando, a nossa declaração é importante, porque a gente vai receber aquilo que a gente tem declarado. Eu estou vendo, eu vi que foi para 31 casos, eu vejo como vocês, eu vejo tudo, mas vi outra reportagem lá, que é muito nítido. Por isso que, olha, a gente precisa tomar muito cuidado com essa questão das reportagens, meus queridos. A gente viu lá, eu vou até pegar, eu não gosto de compartilhar, porque parece, eu sou assim, eu vou além de política, eu não sou esquerda, eu não sou direita, sabe, essa coisa que fica muito... É terrível essas coisas, porque eu sei que aqui tem gente de esquerda, tem gente de direita, e eu não quero ofender ninguém, eu amo todo mundo, mas a gente precisa tomar muito cuidado, a gente precisa ter uma percepção espiritual. Mas você pega lá uma reportagem lá da Globo, você pega lá, e eu vi lá, ficou muito nítido, você pega lá, eu vi lá a Maju falando com um tom, né, de defunto, né, Brasil supera... Não sei, falou o nome do país lá, Brasil já está em segundo lugar, números de mortos, falou o nome do país lá, já com tantos mortos, parece que é um negócio, falando, nossa, o Brasil já está em segundo lugar, já superou tal país, nosso Brasil está realmente, a gente está na roça, o Brasil já pode enterrar o Brasil, porque o Brasil não tem mais jeito, o Brasil, só que daí você começa a ver, esse país que o Brasil superou em morte, não tem nem 10% da população do Brasil. Você começa a analisar por número de habitantes, o Brasil ainda está em 36, sabe, tem muita coisa, muito equivocada. Você começa a ver por número de habitantes, está muito longe de ser o pior país, não, mas já está, é o pior país. Não. Gente, você começa a ver, isso daí não estou falando estou defendendo Bolsonaro, não estou falando nada, mas eu só estou falando como que é um perigo essa questão de notícia. Está falando, não, Brasil, isso eu não estou ignorando morte, está morrendo gente, é terrível essa situação, não é para ignorar, mas a questão é a seguinte, está terrível, mas está longe de ser um país pior do jeito que está sendo colocado. Não, para mim o Brasil está muito melhor do que muitos outros países, mas não, está lá por causa de interesse político, por causa de interesse em tantas outras coisas, por causa de interesse financeiro e tantas outras, daí vai lá o povo, começa a olhar e fala assim, nossa, a hora que já está lá, nossa, o Brasil não tem jeito, não, meu querido, eu quero dizer que o Brasil tem jeito, o Brasil as coisas está difícil, como em todos os países passaram por isso aí, mas eu quero dizer que o Brasil vai sair dessa, o Brasil vai sair mais forte, assim como eu e você vamos sair mais forte, a igreja vai sair mais forte, nós vamos nos fortalecer, e sabe, isso aí é a declaração que eu faço, isso não quer dizer que eu estou torcendo, oro pelo Bolsonaro, como eu orava pelo Lula, e oro para o Dória, você é a favor do Dória, não, mas eu oro para o Dória, eu oro para os governantes, eu oro para o Fiala, e é o que o povo de Deus tem que fazer. Nós precisamos orar pelos nossos governantes, pelas autoridades, nós precisamos parar de maldizer, de criticar, nós precisamos entrar na brecha, orar e declarar palavras de bênção, sabe, e não só para os governantes, mas para o Brasil, para a nossa cidade, e tudo, e declarar, porque nós vamos colher o fruto da nossa boca, sabe, tem muita gente já colhendo fruto. Davi colheu, sabe por que Davi teve lutas, dificuldades, mas foi vitorioso, porque ele colheu o fruto da sua boca. Sabe o que ele dizia? Mais vale um dia nos teus atos do que 100.000 em outros lugares, 10.000 em outros lugares. Eu amo a tua lei, eu quero estar nos teus atos. O Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha fortaleza, e o Senhor é a minha proteção, é em ti que eu me refugio. E sabe o que acontecia? Os inimigos não conseguiam pegá-lo. Sabe o que acontecia? Os inimigos chegavam perto, mas não conseguiam.
porque ele declarava que quem era a torre forte dele era realmente uma torre forte. Você quer que nenhum mal chegue até você? Comece a declarar que a tua vitória é Jesus Cristo. Comece a declarar que a tua torre é Jesus Cristo. Comece a falar que praga alguma vai chegar à tua tenda. Comece a declarar que maior é o que está contigo. Comece a declarar que o Senhor guarda aqueles que o temem. Comece a declarar que os anjos do Senhor são ministradores enviados para guardar aqueles que vão herdar a salvação, e você é esse que vai herdar a salvação. Comece a declarar que o Senhor está vindo ao nosso socorro, assim como já veio em vários outros lugares, em outros momentos, em outras situações, o Senhor está vindo, e sabe o que vai acontecer? Você vai receber isso que você tem declarado, e com fé, e nós vamos testemunhar isso, como muita gente já testemunhou, nós vamos testemunhar, já tem países testemunhando, já tem pastores testemunhando, já tem igrejas testemunhando, logo vai ser a nossa vez. Mas eu, como a palavra de Deus fala, bem-aventurado, Jesus falou, bem-aventurados que não viram e creram. Eu não preciso chegar aqui para crer, eu já creio antes de ver, eu creio, já estou testemunhando, nós vamos vencer, eu já vejo a bênção de Deus aqui, chegando aqui, eu já estou declarando, por isso que eu amo essa casa, eu amo essa igreja, por isso que a igreja vai continuar, é essencial, e nós vamos para cima, que você possa amar isso, valorizar e cada vez mais perceber que aqui é o lugar da bênção de Deus, que aqui é o lugar, aqui você encontra um ambiente de amor, de paz, de graça, aqui você encontra orientação, e aqui você encontra proteção, livramento, e que nós possamos glorificar esse Deus e declarar louvor. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida, enquanto nós cantamos essa música, possamos declarar, que enquanto a gente canta, declarar essa hashtag, a igreja é essencial. Você pode se colocar em pé e cantar essa música conosco aqui?